todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sabendo Viver. Hoje eu quero falar com você que está carregando o peso de culpa que não é sua, e sim do narcisista. Narcisistas não têm capacidade de responsabilidade. Tudo que eles fazem, que eles cometem, eles vão sempre jogar a responsabilidade na vítima. Se eles traem, a culpa é da vítima. Se eles roubam, a culpa é da vítima. Se eles xingam, a culpa é da vítima. Se você é agredida, a culpa é sua. Tudo que eles fazem, eles sempre vão tirar a responsabilidade dos próprios erros. Ele sempre vai transferir a culpa à vítima. Muitas vítimas passam aí um longo tempo aceitando essa culpa do narcisista, aceitando esse peso da responsabilidade por todo o mal que acontece dentro desse relacionamento. O narcisista, ele sempre vai usar da manipulação. É sempre um jogo mental. Ele está sempre jogando com a vida das pessoas. E ele nunca vai ter responsabilidade com nada. Não vai ter responsabilidade com você, não vai ter responsabilidade com o emprego, não vai ter responsabilidade com filhos. Quando você vê algo de diferente nesse sentido, é porque ele ali está vendo uma forma de manipular alguém. É uma forma dele poder se passar como uma pessoa boa. É apenas criando uma imagem, mas na verdade ele não tem responsabilidade com ninguém. Lembrando que eu estou falando aqui de narcisista homem e narcisista mulher. Todo relacionamento saudável tem que haver responsabilidades, tanto de um lado como do outro. Você se dedica àquela pessoa porque você também está percebendo a dedicação daquela pessoa com você. A gente precisa se valorizar, a gente precisa aceitar o aceitável para a nossa vida. E um relacionamento disfuncional é um relacionamento em que você se doa o tempo todo, mas você nunca recebe nada de bom. É como se você tivesse o tempo todo nadando contra a maré. É você se dando, é você fazendo e você nunca recebe nada. A não ser as pequenas migalhas. São as migalhinhas de amor, de momentos de bondade do narcisista para fazer você acreditar que você está convivendo com uma pessoa maravilhosa. Eles não têm essa responsabilidade dentro de um relacionamento. Eles culpam tanto a vítima o tempo todo, é sempre acusando, você é responsável, se eu errei a culpa é sua, se eu não consegui a culpa é sua, se eu te bati a culpa é sua, se eu fracassei a culpa é sua. Eles estão sempre culpando a vítima das responsabilidades dele e também sempre dos erros dele. Por isso é tão importante a gente sempre perceber os resultados que acontecem dentro de um relacionamento. Nós precisamos também usar o nosso lado racional. Quando a gente pensa e toma decisões só baseado nas nossas emoções e sentimentos, a gente acaba aceitando o que não é para ser aceito. E por isso que é importante a gente usar o nosso lado racional. Porque quando a gente usamos esse lado racional, a gente consegue perceber o que está errado dentro desse relacionamento. É perceber se a gente está vivendo dentro de um relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, ele faz secar os ossos. Ele faz a pessoa perder toda a sua dignidade. Quando uma pessoa está vivendo em um relacionamento abusivo, essa pessoa ela é minada aos poucos, dia após dia. E o abusador, ele começa justamente pelo lado psicológico, emocional da pessoa. Ele vai implantando palavras de derrota,
palavras de aceitação em relação a ele. Ele vai usando palavras distorcidas e isso vai confundindo a mente da vítima. É por isso que as vítimas de relacionamentos abusivos vão permanecendo nesse relacionamento, porque ela vai perdendo a sua própria percepção da sua própria realidade. Ela vai vivendo a realidade que é imposta pelo abusador. E quando você não consegue perceber que você está sendo usada e manipulada, você começa a pensar e agir segundo o narcisista. Porque é ele que vai comandar todos os seus pensamentos. E é por isso que as vítimas de narcisistas, elas vão aceitando a culpa, o jugo do narcisista. Porque ele, por manipular e controlar a mente da vítima e deixar essa vítima sem ter certeza do que realmente está acontecendo, que é a famosa dissonância cognitiva, é o não conseguir perceber a sua própria realidade, ter dificuldade de identificar os seus próprios pensamentos, ter as suas próprias certezas, ela começa a aceitar esse julgo que é imposto pelo narcisista. Então ele vai roubar você, ele vai criticar você, ele vai te trair e ele vai dizer que tudo isso que ele está fazendo, a culpa é sua. E você acaba acreditando nele. Não caia nessa manipulação do narcisista. Não carregue esse peso nas suas costas. Se liberte desse narcisista. Procure se cuidar. Observa realmente quais são os seus princípios, seus valores. Faça terapia, faça o autoconhecimento, se conheça, perceba lá no seu interior quais são os seus valores, o que você quer para a sua vida, o que te faz bem dentro de um relacionamento, o que você espera de uma outra pessoa para com você. É assim que a gente percebe os nossos valores. E a gente precisa aceitar na nossa vida somente o que diz respeito aos nossos valores. Não aceite viver em um relacionamento aonde você não tem poder de decisão, aonde você não pode ser quem você é, aonde você está sempre pisando em ovos, tendo cuidado com o que vai falar, cuidado com o que fazer, qual roupa vai vestir, qual é a hora que você vai poder chegar em casa. É assim que uma pessoa vive dentro de um relacionamento abusivo. Ela vive numa constante perturbação. Ela vive numa constante indecisão, porque ela não pode tomar decisão por ela. E ela precisa o tempo todo pensar, analisar antes de tomar qualquer decisão. E olha, o que eu estou falando aqui não é algo assim muito importante. Às vezes são pequenas decisões dentro de casa, mas ela não pode tomar essa decisão porque ela acaba tendo medo. Medo da reação do narcisista, medo da agressão do narcisista, se for um narcisista maligno, um psicopata, e essa pessoa ela não tem voz ativa. E o tempo só vai passando, e a vítima do narcisista, ela vai perdendo a sua autoestima, a sua vontade de viver, ela acaba se sentindo deprimida, ela vai perdendo os seus bens materiais, ela vai deixando de viver. Por isso as vítimas, elas vão adoecendo com o passar do tempo, porque a carga e a cobrança do narcisista é tão grande que nenhum ser humano suporta viver numa opressão tão grande. Você não pode ser a única pessoa que é responsável por todo o mal que está acontecendo dentro desse relacionamento. Se a outra pessoa, ela não tem responsabilidade com nada, se ela está sempre projetando a culpa em você, toda a responsabilidade a você, e ela não pode se expressar, ela não pode reclamar,
ela tem que ficar engolindo a seco toda aquela situação e no final a vítima do narcisista, ela vai aceitando essa responsabilidade e essa culpa desse mau relacionamento. Portanto, não aceite culpa de narcisista. Não aceite ser a única responsável dentro desse relacionamento. Deixa a culpa do narcisista ser dele. Não aceite responsabilidades de narcisista. Aceite apenas as responsabilidades que realmente são suas. E a primeira pessoa no qual você tem que ter responsabilidade é com você mesma. Não aceite menos do que você mereça. Não aceite ser subjugada, humilhada e carregar um peso que não é seu. Você tem todo o direito, toda a autoridade sobre a sua vida para você escolher o que é bom. Você não precisa viver uma humilhação, uma relação de degradação, destruição, sofrimento, dor, traição, se o outro não tem o mesmo propósito que o seu. Você está vivendo um jugo desigual. Não aceite levar culpa de algo que você não fez. Não assuma responsabilidades que não são suas. Por mais que o narcisista ele não tenha o sentimento de culpa, de remorso, de reconhecimento dos seus erros, mas lance essa culpa, esses erros a quem deveria ser a responsabilidade, que é o narcisista. Então esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, divulguem sobre esse assunto. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.